Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de História e hoje nós vamos trabalhar o tema da transferência da corte portuguesa para o Brasil, ou a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Mas para entender esse processo tão importante na história de Portugal e do Brasil, nós precisamos voltar à França. Isso mesmo, nós não vamos começar falando nem de Portugal, nem do Brasil. Nós vamos começar falando da França e entender como que a França entrou nesse processo que influenciou diretamente Portugal e Brasil. Vamos lá. Eu relembro com vocês que, ao fim da Revolução Francesa, no ano de 1799, ocorre o chamado Golpe do 18 de Brumário, que vai ascender Napoleão Bonaparte ao poder. A partir do golpe do 18 de Brumário, Napoleão toma o poder na França, encerrando o ciclo da Revolução Francesa. Uma das principais características do governo de Napoleão Bonaparte na França é o expansionismo. Napoleão ele tenta, a todo custo, expandir os domínios franceses no continente europeu, com o objetivo de formar um grande império. Por isso, observem o mapa do Império Napoleônico no ano de 1811. Reparem que os territórios franceses, estão aqui em laranja, mas os territórios em verde claro, em verde escuro e em rosa, todos eles são estados que estão ou sob a soberania de Napoleão ou governados por membros da família de Napoleão, como é o caso da Espanha, que nós já falamos em uma outra aula, ou se tornaram protetorados franceses. Então, Napoleão expandia o território na Europa, e tinha isso como uma das principais pontos de sua política, de seu governo. Mas algo travava Napoleão, algo dificultava a hegemonia de Napoleão. A Inglaterra. A Inglaterra era a principal potência da época e ela era uma barreira para a supremacia política da França, política e econômica da França para aquela época. Então, Napoleão tentou arrumar meios de atingir a Inglaterra, tendo em vista que a invasão do território não era mais difícil de acontecer, se nós pensarmos, inclusive, que a Inglaterra está em uma ilha. Então, como atingir a Inglaterra? Como a França iria atingir sua principal rival e inimiga naquele momento? Com o objetivo de arruinar a Inglaterra através da economia, Napoleão decreta o chamado Bloqueio Continental, no ano de 1806. O Bloqueio Continental nada mais era que um decreto que dizia que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Os países que descumprissem essa determinação sofreriam uma intervenção militar francesa. Então, o bloqueio continental tentava isolar a Inglaterra, criar exatamente um bloqueio do continente nas relações com a Inglaterra, para que ela fosse atingida economicamente e se arruinasse aos poucos. Está desenhado o cenário europeu neste momento da história. Então, nós temos um acontecimento importante, que é o fato do governo português ser aliado da Inglaterra. Inicialmente, Portugal tentou ficar neutro, mas acabou descumprindo as ordens de Napoleão e as tropas francesas acabaram avançando rumo a Portugal. Vejam bem, Portugal então se vê ameaçada pelas tropas de Napoleão, pelas tropas francesas. As tropas francesas se dirigem rumo a Portugal com o objetivo de tomar o território e provavelmente fazer igual foi feito na Espanha, tirar o rei do poder e nomear alguém da confiança de Napoleão. Com isso, o príncipe regente de Portugal, Dom João de Bragança, é importante lembrar que ele não é rei. Quem era rainha era sua mãe, Dona Maria, mas que por problemas de saúde não podia governar. Então, quem governava em seu lugar era o príncipe regente Dom João de Bragança.
Diante da ameaça francesa, o príncipe regente, Dom João, toma a decisão de transferir a corte portuguesa para o Brasil. Toma a decisão de se mudar junto com a sua família e junto com todos os membros da corte para o Brasil. Uma observação importante que eu faço aqui é que essa ideia de transferir a corte para o Brasil, ela não é de agora. Ela já tinha sido considerada por Portugal em outros momentos da história, mas a decisão definitiva só veio agora diante da ameaça de Napoleão. Com isso, optou-se pela transferência e a marinha inglesa fez a escolta dos navios portugueses, claro que em troca de vantagens comerciais, que nós vamos falar ainda hoje nessa aula. Decisão tomada, é hora de partir. No dia 29 de novembro de 1807, cerca de 10.000 pessoas embarcaram em Lisboa rumo ao Brasil. É muito importante que vocês entendam que a vinda da família real, ela foi uma vinda oficial e contou com a presença de muitos e muitos membros da corte. Então, nos navios vieram ministros, conselheiros, juízes, membros do clero, oficiais do exército e da marinha, todos eles acompanhados de seus familiares. Além disso, foram trazidos também o tesouro real, arquivos do governo e peças valiosas, né, que embarcaram de Portugal rumo ao Brasil. No dia 22 de janeiro de 1808, o príncipe regente Dom João aportou na cidade de Salvador e o restante das embarcações seguiram para o Rio de Janeiro. Né? Dom João ficou em Salvador um tempo, né? E em seguida foi para o Rio de Janeiro. No dia 7 de março ele chega no Rio de Janeiro e se junta aos outros membros da corte que já estavam na cidade do Rio de Janeiro. Importante, as primeiras medidas que Dom João, o príncipe regente, vai tomar ao chegar em território brasileiro. Vamos lá. Primeiro, a abertura dos portos às nações amigas. Dom João autorizou que o Brasil pudesse fazer negócios diretamente com as nações amigas de Portugal, sem a interferência de Portugal diretamente. Isso é importante porque isso marca o fim do pacto colonial, aquele acordo que o Brasil só podia comercializar com Portugal, então qualquer coisa que saísse do Brasil tinha que passar por Portugal, né? A negociação não era direta. A abertura dos portos às nações amigas permite que o Brasil passe a comercializar diretamente com as chamadas nações amigas. Entende-se que nações amigas aqui é principalmente a Inglaterra. Dom João também autorizou a instalação de manufaturas no Brasil, que antes era proibido. Mas é importante que vocês entendam que essa lei teve pouco efeito prático. Por quê? Porque os produtos manufaturados vinham em sua maioria da Inglaterra. Então, as pequenas fábricas brasileiras não conseguiam competir com os preços baratos dos produtos ingleses. Então, o efeito dessa autorização foi um efeito bastante pequeno. Uma segunda medida tomada por Dom João, no ano de 1810 agora, é o Tratado de Comércio e Navegação, que tinha por objetivo estabelecer as tarifas alfandegárias, ou seja, as taxas dos impostos sobre as mercadorias que entravam no território brasileiro. Vejam esses números, percebam que as mercadorias inglesas pagariam 15% de impostos, as mercadorias portuguesas 16% e as mercadorias de outras nações 24%. Isso significou, em grande medida, um aumento do número de mercadorias inglesas que entravam no país. Vinha todo tipo de mercadoria produzida na Inglaterra vinha para o território brasileiro, justamente porque era o produto que acabava saindo mais barato pela taxa de impostos mais baixos. Percebam que os impostos pagos pelos produtos ingleses eram até mais baixos que os próprios produtos portugueses. Essas são duas medidas tomadas por Dom João, pelo príncipe regente Dom João, mas além dessas medidas relacionadas ao comércio e à economia do país,
Dom João, ao chegar à cidade do Rio de Janeiro, passa a tomar medidas que visam a modernização da cidade. Agora, o Rio de Janeiro abrigava a corte, abrigava o centro de poder de todo o Império Português. Então, o Rio de Janeiro teve que se adequar a algumas necessidades típicas de uma cidade de corte. Então, na chamada administração joanina, né, que é a administração de Dom João vai criar a imprensa régia, que vai publicar o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Né? Então, claro, agora era a sede do Império, né? A cidade abrigava a corte, ela precisava ter um jornal em circulação. Criou o primeiro Banco do Brasil, né? O primeiro banco brasileiro, o Banco do Brasil, ainda em 1808. Criou o Real Horto, que é o atual Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Fundou a Real Biblioteca, que é a atual Biblioteca Nacional, no ano de 1810. Fundou a Academia Imperial de Belas Artes, em 1816. Fundou o Museu Real, que é o atual Museu Nacional. Vejam, todas medidas modernizadoras, medidas que buscavam fazer do Rio de Janeiro um centro cultural, né? Uma cidade típica que abrigasse atrações que a corte tinha necessidade de frequentar. Além disso, Dom João incentivou e patrocinou a vinda de missões artísticas. Essas missões artísticas, especialmente de artistas franceses, tinham como missão vir ao Brasil e registrar os costumes e a vida cotidiana na colônia. Dois exemplos de pinturas feitas por artistas que vieram nessas missões artísticas são essas aqui, né? Esse é um quadro do Debré, que é o retrato de um escravo recebendo castigo, né? Então ele registra isso quando ele vem e junto com essa tem várias outras pinturas que ele fez. E essa aqui é uma pintura de uma paisagem, né? Morro do Santo Antônio, no Rio. É uma pintura feita pelo Tuné, também um dos artistas que vieram nas missões artísticas patrocinadas por Dom João. Caminhando já para o final da nossa aula, é importante que vocês entendam que no ano de 1815, Dom João, que tinha a intenção de permanecer no Brasil, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma região de Portugal. Percebam a importância desse ato. Aqui, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um Reino Unido. Então, o Brasil passa a se equiparar a Portugal, passa a ter, de certa forma, uma mesma importância. Porque agora ele não é simplesmente um território de colônia, agora ele é um Reino Unido a Portugal. Percebam que isso é muito importante do ponto de vista histórico e político do Brasil. Em 1816, Dona Maria I morre. Assim, o seu filho, príncipe regente Dom João, assume de fato o poder como rei. E ele vai ser coroado rei do Brasil e de Portugal, aqui, né, no Brasil, no ano de 1818, e com o título de Dom João VI. Agora sim, após a sua coroação, né, e assumir o trono, ele passa a ser Dom João VI. Como já foi dito, Dom João tinha a intenção de permanecer no Brasil. Mas e lá em Portugal, como estavam as coisas? Napoleão já tinha sido derrotado. Napoleão já não era mais uma força política, ele tinha sido derrotado desde 1815. E aí, os portugueses começam a exigir o retorno de Dom João a Portugal. Começa um sentimento de insatisfação pelo fato do rei não estar lá em Portugal, mas sim no Brasil, que muitos portugueses viam como colônia, né? Sequer como Reino Unido, mas sim como apenas uma colônia. E aí, qual vai ser a decisão de Dom João? A decisão de Dom João VI nesse processo entre ficar no Brasil e atender aos portugueses insatisfeitos que exigiam a sua volta, né? A partir da sua decisão, o destino desses dois países está traçado. O destino do Brasil e o destino de Portugal. A independência do Brasil, ela se liga diretamente à decisão que Dom João vai tomar
diante da insatisfação dos portugueses, mas a independência do Brasil é tema para a próxima aula.